Boa noite. Vamos para mais uma live. Um pouquinho atrasado, né? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre relação de consumo e cláusulas abusivas. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro: o que é relação de consumo? Nada mais é do que o vínculo entre uma pessoa física com uma outra pessoa física ou jurídica, entre consumidor, aquele que adquire ou consome algum produto ou serviço, e aquele que fornece algum produto ou algum serviço. Então, a relação de consumo é essa ligação, né? Essa união entre uma pessoa física que consome algum produto ou algum serviço com aquele que fornece o produto ou o serviço. Então, isso é, em termos simples, o que nós chamamos de uma relação de consumo. Onde podemos identificar a relação de consumo? Entre o correntista e o banco, né? O banco, ele fornece um serviço e os correntistas pagam por este serviço que o banco fornece, né? Empresas. Uma empresa, ela vende uma mercadoria para o consumidor, que adquire um produto por meio de alguma empresa ou de alguma pessoa física também, não faz diferença. E então, mas falando aqui de empresa para ficar mais claro, né? Uma empresa, uma loja, ela vende produtos. Uma loja de eletrônicos, uma loja de celular, ela vende um produto, então ali e tem alguém que compra esse produto, então há ali então uma relação de consumo. Que mais? A relação de consumo também pode ser com base em prestação de serviços. A pessoa que pede um marceneiro para fazer os móveis da sua casa, ele contratou por um serviço que é de especialidade do marceneiro. Então, ali há uma relação de consumo, ainda que quem está fornecendo o serviço seja uma pessoa física, mas há relação de consumo. Outra prestação de serviço é você contrata uma empresa para fazer a reforma da sua casa. Ali já é uma pessoa jurídica, mas no momento em que você vai usufruir do serviço que está sendo fornecido a você, nessa situação há uma relação de consumo. Ok? Então, esclarecido o que é relação de consumo, nós vamos tratar de uma forma bem resumida quando é que nessas relações ocorrem cláusulas abusivas. Como identificar a abusividade das cláusulas nos contratos de prestação de serviços, seja com bancos, seja com empresas, seja com pessoas físicas que ofereceram algum serviço, ou com alguma empresa que forneceu algum produto para você. Como identificar se nessa relação houve abuso? Aí eu vou remeter vocês à análise do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Essa lei, uma lei bem completa, ela teve algumas pequenas alterações, mas nada que
venha prejudicar o consumidor, né? Pelo contrário, ela tem sido cada dia aperfeiçoada. Mas eu me lembro de uma professora, na época em que eu fazia faculdade, isso tem 17 anos, né? 12 anos que eu estou atuando, não, tem 15 anos. Estava no meio da faculdade e a professora de Direito do Consumidor me dizia assim: a Lei 8.078 é uma lei completa. Ela não esqueceu de praticamente nada. Como o objetivo dela é proteger os consumidores, ou seja, aquele que adquire algum produto ou algum serviço, ela procurou detalhar todas as hipóteses em que o consumidor pode ser prejudicado e prever as punições para cada situação, prever quais seriam as medidas a serem adotadas, em que caso teria que se haver ressarcimento ou não do consumidor, que haveria casos de cancelamento ou não do contrato, em que casos seriam identificadas as cláusulas abusivas ou não. Então, há muito tempo, essa lei ela tem sido bem completa. O grande problema é que os consumidores não as conhecem bem, não há tanta publicidade assim quanto aos direitos do consumidor. Porque se houvesse, meu amigo, te garanto que teríamos muito menos problemas com prestação de serviços ou com vendas de produtos, como a gente tem visto aí. Então, a lei ela é completa. O que falta é um pouco mais de publicidade. Mas para ganharmos tempo, vamos lá. O artigo 51, ele vai tratar especificamente das cláusulas abusivas. Lá, o legislador vai prever diversas hipóteses em que as cláusulas, os acordos firmados na prestação de serviço ou na compra de produtos, diversas hipóteses em que será considerada cláusulas abusivas. Então, eu selecionei algumas aqui hipóteses que é muito comum. Artigo 51, inciso 4º. Olha, diz assim: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou seja incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, o que isso aqui quer dizer? Todo o contrato firmado de prestação de serviços ou de compra de algum produto, ainda que esse contrato seja verbal, que seja estipulada alguma vantagem exagerada para quem está fornecendo o produto ou serviço e, naturalmente, uma desvantagem para quem está adquirindo o produto, essa cláusula é considerada abusiva. Agora, como identificar isso? Aí vamos aqui na lei. A lei fala que para se presumir exagerada a cláusula, entre outras vantagens, parágrafo 1º, inciso diz o seguinte, parágrafo 1º, inciso 3º, vai falar assim: aquelas cláusulas que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Então, esses dias alguém me procurou
perguntando sobre um contrato de prestação de serviços. E havia lá uma cláusula, que essa cláusula previa, em caso de cancelamento, eu nem acreditei, eu custei entender, previa em caso de cancelamento do contrato, que todo valor pago só seria restituído 20%, ou seja, 80% seria retido pela empresa. 80% em caso de cancelamento, desistência ou revogação do contrato de prestação de serviço, 80% seria retido daquilo que foi pago e só seria devolvido 20% dos valores que foi pago. Ora, não há dúvida que esta é uma cláusula extremamente abusiva. Por quê? Porque ela coloca totalmente o consumidor em desvantagem. O consumidor se vê, caso ele queira cancelar o contrato, ele se vê na obrigação de ter que perder 80% que ele já pagou e ter de volta 20%. Essa cláusula é inaceitável, né? Eu até me pergunto, porque eu não li o contrato, eu me pergunto se eu entendi bem. Mas, quando o assunto é relação de consumo, não falta espertinho para querer explorar o consumidor. Ixi, tem demais. Então, sempre que tiver alguma cláusula, em algum contrato de relação de consumo, você pode questioná-la na via judicial ou mesmo através do PROCON. Você procura o PROCON, que é o órgão responsável à proteção do consumidor, né, dos consumidores, para que ele avalie a cláusula e tente ali rever a cláusula, ou, caso não sendo possível resolver via PROCON, que é uma medida administrativa, então você tem todo o direito de procurar a justiça para rever aquela cláusula. Sempre que a cláusula estiver prevendo uma vantagem exagerada para o fornecedor do serviço ou produto e naturalmente uma desvantagem exagerada para o consumidor, para quem está comprando o serviço, para quem está adquirindo o serviço ou comprando o produto, essa cláusula é abusiva. É até bem óbvia, né? Então, mas aí você me fala, mas como é que eu vou saber se a cláusula é abusiva ou não? Olha, tudo aquilo que passa de 50% pode ser facilmente considerado abusivo, né? Por exemplo, né? Ah, você desistiu do negócio, eu te devolvo 50% só. Isso já é abusivo, né? Já é abusivo. Então, eu tenho para mim que os acordos entre as partes nas relações de consumo, tá, pessoal? Pode ser previstas as cláusulas, né? Inclusive as multas, as cláusulas penal, que a gente chama, né? Cláusulas penais, que é a cláusula que prevê punições em caso de alguma das partes vir a cancelar. Só que essa punição tem que ser tanto para a empresa quanto para o consumidor. Se essa punição tiver só em relação se a cláusula penal tiver prevista só em relação ao consumidor, ela também é nula, porque ela naturalmente prevê uma desvantagem para o consumidor e não devolve a mesma desvantagem para a empresa, se a empresa quiser cancelar. Então, é aquela história, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Nenhuma cláusula que prevê alguma punição para o consumidor, para quem está adquirindo serviço, se ela não puder ser devolvida no caso de falha do fornecedor do serviço ou produto, ela é nula. Então, fique atento a isso aí. E, então, com base nesse ponto aqui, a gente já começa a entender quando as cláusulas nos acordos, nas relações de consumo, são abusivas. Quando fere também o princípio da boa-fé ou da equidade. A boa-fé, eu acredito que isso é fácil entender, né?
tudo aquilo que você sente que está errado, foge o que é comum, ou a desonestidade, né? Lhe falou uma coisa, constou outra no contrato, isso fere a boa-fé, né? Porque a boa-fé está muito ligada à transparência, né? Lógico, né? Não adianta o cara falar, ó, se você fechar comigo aqui, caso você venha cancelar, você vai perder 100% tudo, tá? Você perde tudo. Isso aí é má fé, tá? Inclusive, há um artigo da lei dizendo o seguinte: que eu vou até achar aqui, ó, esse artigo é muito interessante. Artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz o seguinte: nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis, mediante pagamento de prestação, ou seja, a compra parcelada, nos contratos de compra parcelada, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, ou seja, nasquelas que são parceladas mediante garantias e tudo mais, alienações fiduciárias, né? Consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam perda total das prestações pagas em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Vamos explicar isso aqui. Eu estava falando da boa-fé, né? Então, toda cláusula que fere a boa-fé é aquilo que você sente que não foi honesto, não foi justo. Isso eu acho que o ser humano ele já sente isso, né? Não tá justo, não tá certo, né? Se você sentir que aquela cláusula tá certa, então tá tudo dentro do que você falou. Se você não se sentiu prejudicado, então não considere a cláusula abusiva. Mas se você se incomodou, se fugiu, falou, cara, mas isso não pode estar certo. Surgiu essa dúvida, é um sinal de que a chance dessa cláusula ser abusiva é grande, tá ok? Então, falando da boa-fé, o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 53, vai alertar que se você comprar algum produto móvel, carro, né, bicicleta, moto, ou imóvel, uma casa, né, um apartamento, né, um terreno, e ele for parcelado, é nulo de pleno direito a cláusula que prevê a perda total das parcelas já pagas. Então, se alguém chegar para você e vendeu algum carro e colocou lá, em caso de inadimplência, você perde o valor que você deu, mentira. O Código de Defesa do Consumidor garante que, em caso de inadimplemento das parcelas do produto que foi adquirido, se for móvel ou imóvel, há sim a possibilidade de devolução de algum valor que já foi pago. A perda total das parcelas pagas, isso o Código de Defesa do Consumidor não admite. Ok? Artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Então, se tiver essa cláusula, você já sabe que ela é abusiva. Aí, voltando aqui na análise do artigo 51, lá no parágrafo 1º, inciso 3º, não, deixa eu ver aqui, me perdi aqui nas cláusulas, sim. Artigo 51, inciso 4º, que vai falar lá toda a cláusula que fere os princípios da boa-fé, ou que são incompatíveis com a boa-fé, ou a equidade. O que é essa equidade? A equidade está muito ligada aos costumes, né? Qual é o costume da região? Na região, como é comum os contratos serem firmados? Se os contratos daquela região seguirem um padrão, então o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele não ignora os costumes da região. Então, ou
Se a cláusula ela foi incompatível com a boa-fé ou com os costumes daquela região, ela pode ser considerada abusiva. Ok? Então a equidade está ligada muito aos costumes. Agora, existe outras previsões aqui que inclusive é interessante constar. O artigo 52, no parágrafo 1º, prevê que em casos de multa de mora, está dizendo o seguinte, ó, as multas de mora decorrente do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Olha, aqui é uma coisa que chega demais pra gente aqui no escritório. Multa por inadimplemento. Nós estamos vivendo um momento de crise, né? É muito comum você ver a pessoa atrasando uma prestação aí de um produto que comprou na loja, a prestação de um serviço aí que contratou e não está conseguindo pagar porque a coisa está difícil e tudo mais. Então, não é bom que ninguém que adquira um produto ou serviço atrase, mas em atrasando, é importante saber que essa multa não pode ser superior a 2% do valor do contrato? Não, do valor da prestação. Então, vamos dar um exemplo. Você paga a parcela de R$400 por mês. Então, a multa ali, no caso de atraso, será 2% sobre a prestação de R$400. Então, se por alguma razão a multa for mais que 2%, essa cláusula é considerada abusiva. Se tiver prevendo contrato, multa de 5%, 10%, você já ouviu essas historinhas? Eu já vi muito, viu? Em caso de inadimplemento, multa de 10%, mais correção monetária, juros de 5% ao mês. Isso não existe não, tá, pessoal? Não nas relações de consumo. Porque o Código de Defesa do Consumidor considera essas cláusulas abusivas. Então é o que eu estou falando. Com relação às multas de mora. Multa de mora é aquela multa que incide sobre a parcela por falta de pagamento. Então, havendo falta de pagamento da parcela, vai ser incidido, é cabível a multa, só que ela não pode exceder a 2%. E não é em cima do contrato total, é em cima das parcelas, ok? Então vamos lá. Fica atento a isso aí. Outra observação interessante quanto à abusividade das cláusulas é que o parágrafo 2º do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor garante que é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Então não tem aquela historinha que você chega para alguma empresa e fala assim, ou algum prestador de serviço, que o prestador de serviço parcelou para você. Aí ele parcelou, aí você quer pagar antecipado alguma coisa. Aí você quer quitar, não, eu quero pagar tudo, me dá um desconto aí. O cara não quer te dar desconto? Pois é, pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem direito a uma redução, a um valor, a uma redução dos juros que estão sendo cobrados por ter sido parcelado. Só que aqui cabe uma observação. Se por um acaso você comprou um produto, a gente vê muito isso nas lojas, à vista R$1.000 ou 10 vezes de R$100, ali não foi lhe cobrado juro. Então não cabe a redução porque não houve cobrança dos juros. Ok? Isso precisa ficar bem claro. Não houve a cobrança do juro, apesar de que a gente entende que de alguma forma foi embutido algum juro ali. Só que, como a lei garante aos empresários, ao fornecedor do produto ou serviço, o direito de cobrar o juro, ele pode cobrar o juro. Ele pode, né? Só que, em cobrando os juros, caso o consumidor queira antecipar algumas parcelas ou pagar tudo aquilo que foi parcelado em, por exemplo, em 36 meses. Aí você
quer pagar 10 parcelas antecipado. Você tem direito à redução dos juros que estão sendo cobrados desses 10 meses. Se por alguma razão a empresa não lhe der a redução desses juros, essa cláusula é considerada abusiva. E aí, Código de Defesa do Consumidor neles, né? O caminho é procurar o PROCON ou um advogado para revisão da cláusula, entendeu? E em caso de configurado a abusividade, pleitear danos morais e as punições que eu não vou tratar aqui, que o Código de Defesa do Consumidor prevê, tá? Então, havendo cláusula dizendo que em caso de pagamento antecipar parcelas, não haveria redução, se recusando a reduzir o valor dos juros cobrados, esta cláusula é considerada abusiva e o Código de Defesa do Consumidor proíbe, ou melhor, assegura ao consumidor a redução dos juros, tanto para pagamento antecipado de quantidade de determinadas parcelas, quanto no pagamento antecipado integral, puxar todas as parcelas para poder liquidar o débito, tá? Salvo se não lhe for de cobrado juros, né? Então, feita essa observação, fique atento quanto a essa situação. Bom, outra observação aqui é o artigo 53, o parágrafo 2º do artigo 53. Nos contratos de consórcio de produtos duráveis, ou seja, aqueles produtos que não se deterioram, né? Carro, né? Consórcio de carro, consórcio de imóveis, né? Produtos duráveis, tá? A compensação ou a restituição das parcelas quitadas na forma desse artigo terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos ou que o desistente ou o inadimplente causar ao grupo. Então, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas na forma deste artigo terá descontada, além das vantagens econômicas oferidas com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. Aqui, o Código de Defesa do Consumidor traz uma proteção para o fornecedor de produtos por meio de consórcio, né? Para a proteção das consorciadas. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele deixa bem claro que se você estiver inadimplente ou quiser desistir do contrato, o consórcio não poderá absorver totalmente as parcelas que você já pagou. Não, ele não pode fazer isso porque o Código de Defesa do Consumidor impede, não permite que seja retida todas as parcelas pagas em caso de desistência. Não prevê. Isso aí não é possível. O Código de Defesa do Consumidor não permite isso. Só que, se houver desistência, cancelamento ou inadimplemento pelo consumidor dos consórcios, o Código de Defesa do Consumidor garante para que o grupo, né, que forneceu o consórcio, eles poderão abater todas as despesas que eles tiveram, todos os gastos que eles tiveram, todos os prejuízos que eles tiveram com a sua inadimplência, com a inadimplência do consumidor, né? Com a inadimplência do consumidor ou desistência do contrato, do consórcio. Então, eles podem sim cobrar um valor por esse prejuízo. Inclusive, eles podem considerar o valor da vantagem que você teve quando você, pelo usufruto do consórcio, né? Entendeu? Inclusive, a forma desse artigo, tal. Compensação de restituição das parcelas quitadas na forma desse aí. Ele está se referindo aqui, o consórcio até pode te devolver as parcelas, né? Algumas, mas ela vai tirar dela, vai tirar as despesas que ela teve,
ela vai considerar a vantagem que o consumidor teve com a assinatura do consórcio, entendeu? Isso vai ser analisado. Os prejuízos que a desistência ou a inadimplência causou ao grupo, né, do consórcio, isso tudo será abatido. E aí, o que sobrar será devolvido. Ok? O consórcio não poderá subtrair todas as parcelas, mas ela poderá abater os prejuízos e as despesas que ela teve com a sua desistência. Fica claro quanto a isso. Aí você me pergunta assim, pô, mas eu paguei uma parcela só, então eles não poderão devolver nenhuma? Bom, nesse caso, se o consórcio provar que a despesa que você teve, você causou com a desistência foi maior do que uma parcela, aí nesse caso, você corre de perder uma parcela, né? Mas em caso de desistência, perder uma parcela, o prejuízo é pequeno, né? O problema é que às vezes a pessoa paga aí, ó, compra em 60 meses, paga 30 meses, e aí quando vai desiste ou começa a ficar atrasado, o contrato é rescindido por atraso, e aí quando você vai pedir o que é seu de volta, querem te devolver 10% só. Entendeu? Você pagou metade do produto. Ou às vezes tem casos que pode acontecer, né? De não querer te devolver nada. Pô, aí não tem jeito. Você tem que procurar o judiciário, né? Tem que procurar o PROCON. O PROCON vai te orientar no que fazer. Inclusive, comunicando a empresa para uma tentativa de acordo, né? Tem uma tentativa de solução do problema, né? Tá? Então é isso. Bom, gente, eu não queria deixar essa live muito grande, não, né? Já são 8h17. Eu não queria deixar de fazer essa live, porque eu havia comprometido, né, com vocês. Mas eu encerro aqui dizendo que sempre que houver alguma cláusula excessivamente onerosa para o consumidor, isso o bom senso vai dizer. Ou que você sentir que aquilo está fora do que é incompatível com a boa fé, ou você sentir que aquilo não é comum naquela região. Mas essa causa aqui não é comum, cara. Todo mundo faz contrato de serviço, é assim. E o meu contrato está prevendo uma cláusula 3 vezes maior. Mas, cara, como assim? Conheço diversos financiamentos que a cláusula é X, né? No caso de inadimplência, as multas, a cláusula penal é X, e aí o seu contrato é uma cláusula que prevê muito, muito, muito acima do que o que é comum naquela região. Então, você já sabe que isso há fortes indícios de ser cláusula abusiva. Caminho que tem que ser adotado, procurar o PROCON, e não sendo resolvido no via PROCON, é procurar um advogado para que seja aberta uma ação para revisão dessa cláusula, tá? E outras ações que pode ser pode ser também combinadas, né? Ou seja, incluídas como dano moral pela abusividade da cláusula e tudo mais, tá? E antes de encerrar, eu preciso deixar claro que nem toda relação entre produto e serviço é relação de consumo. Então, às vezes, causa algumas confusões. Por exemplo, os contratos de locação. Se tem aí, no contrato de locação, a relação não é de consumo. Isso, às vezes a pessoa, não, eu aluguei um imóvel numa empresa e tal. Ali a relação, nos contratos de locação, a relação é locatícia. E existe uma lei que prevê exatamente todas as relações locatícias, que é a lei do inquilinato, né? Ou a lei de locação. Então, não há que se falar em relação de consumo nos contratos de locação, tá? Fica bem atento quanto a isso, porque a pessoa tem um contrato aí, firmou um contrato com a imobiliária ou diretamente com o proprietário, é de locação, a relação ali, ela deixa de ser de consumo, passa a ser uma relação locatícia.
que não tem nada a ver com direito do consumidor, não vai ser aplicada aqui, a princípio, o CDC, mas sim a lei de locação, que prevê tanto as hipóteses de cláusulas abusivas, hipóteses de nulidade dos contratos de locação, hipóteses de desistência, rescisão. Lá a lei de locação prevê tudo, só que sempre com foco na relação entre locador e locatário, tá? Bom, eu encerro aqui, agradeço demais você que assistiu aí até agora, você que vai assistir. Peço, se gostou do vídeo, curta, compartilhe. E eu estou aceitando sugestão de temas para nós estarmos falando aqui, para estarmos falando nas nossas lives futuras. Então, se você quiser deixar uma sugestão aí de tema, só deixar no comentário aí ou mandar um direct aí pra gente. Tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.